Casamentos são momentos de alegria, mas às vezes viram palco de tragédias que ninguém poderia prever. Número 1. O anel perdido e a criança esquecida no carro. Era 23 de julho de 2018, quando uma celebração de casamento durante o verão, em Mesa, no estado do Arizona, se transformou no cenário de uma tragédia inimaginável, envolvendo uma criança esquecida dentro de um carro. O estacionamento da igreja suburbana se estendia por mais de 8.000 metros quadrados, todo coberto por asfalto negro. A temperatura havia ultrapassado os 42 graus, e as ondas de calor dançavam sobre o chão enquanto os convidados corriam entre seus veículos com ar-condicionado e o interior fresco da igreja. Jasper Hall, de apenas 4 anos, tinha sido escolhido como pajem para levar as alianças no casamento da tia. Ele era uma criança curiosa e cheia de energia, como qualquer outra da sua idade, mas também apresentava uma obediência incomum às orientações dos adultos. Seus pais, que trabalhavam na área da saúde, haviam dirigido por cerca de 300 quilômetros desde Phoenix até Mesa naquela manhã para participar da cerimônia. Nos 30 minutos finais da viagem, Jasper adormeceu no banco infantil, exausto após o dia começar tão cedo. O casamento estava marcado para as 2 da tarde, com previsão de duração de cerca de 1 hora, seguida de sessão de fotos e uma breve recepção no salão da igreja. Vários familiares chegaram ao longo da manhã, muitos optando por deixar os carros nas áreas mais afastadas do estacionamento para evitar o calor intenso acumulado nas vagas mais próximas ao prédio. Quando a família de Jasper chegou, o menino continuava dormindo profundamente na cadeirinha, posicionada atrás do banco do motorista, o que dificultava sua visibilidade. O pai, com pressa para ajudar nos preparativos de última hora da cerimônia, decidiu deixar Jasper dormindo no carro com o ar-condicionado ligado, ao invés de acordá-lo e lidar com uma criança sonolenta e irritada num momento tão importante. O veículo foi estacionado em uma área completamente exposta ao sol da tarde. Todas as janelas permaneceram fechadas para manter o ar fresco no interior do carro. Mas assim que o motor foi desligado, a temperatura dentro do veículo começou a subir rapidamente. O interior escuro absorvia o calor com intensidade. A temperatura externa continuou subindo durante a cerimônia, chegando a 43 graus. Investigações posteriores mostraram que nos primeiros 15 minutos após o carro ser desligado, a temperatura interna já havia ultrapassado os 49 graus. Um ambiente extremamente perigoso para qualquer criança. À medida que o tempo passava, o calor no interior do carro atingiu níveis letais. Em algum momento, Jasper perdeu a consciência, incapaz de lidar com o calor extremo. Médicos explicaram que a exposição prolongada a temperaturas elevadas causou hipertermia fatal, uma condição em que o corpo perde a capacidade de regular sua própria temperatura. Quando os familiares retornaram ao estacionamento, os danos já haviam se consolidado. A cerimônia havia durado 1 hora e 15 minutos, seguida de mais 20 minutos de fotos no interior da igreja. Ao voltarem para o carro, encontraram Jasper inconsciente e sem reação. Os serviços de emergência foram acionados imediatamente, mas os paramédicos, ao chegarem, constataram que Jasper já não apresentava sinais vitais. Tentativas de resfriamento rápido e reanimação foram realizadas sem sucesso. O menino foi declarado morto no local, com temperatura corporal central de 42 graus. A área foi isolada para a investigação. Os peritos reconstruíram as condições internas do carro e concluíram que os níveis de calor atingiram valores fatais cerca de 30 minutos após o desligamento do motor. A causa oficial da morte foi hipertermia, provocada por exposição prolongada ao calor extremo dentro de um veículo fechado. O calor insuportável, o esquecimento em meio à pressa e a confiança no conforto momentâneo resultaram em uma perda irreparável.
Jasper foi lembrado não apenas como um menino que levaria as alianças, mas como uma vida que se apagou silenciosamente no dia em que todos celebravam o amor. A noiva assassinada antes de chegar ao altar. Era 26 de setembro de 1999, em Ridgefield, Nova Jersey. Gladys Ricard, uma mulher de 39 anos, estava em sua casa vestida com seu traje de noiva. Um vestido branco com rendas no busto e uma tiara brilhante na cabeça. Ao seu redor estavam sua mãe, seu filho de 20 anos e 9 madrinhas. Tudo estava decorado com flores brancas. Em breve, ela sairia rumo a uma igreja em Flushing, Nova York, onde seu noivo, James Preston Jr., de 36 anos, a aguardava ansiosamente. Mas Gladys nunca chegou à cerimônia. Ela trabalhava como contadora na cidade de Nova York. Havia nascido na República Dominicana e se mudado para os Estados Unidos em busca de oportunidades melhores. Sua família e vizinhos contavam que ela tinha superado anos difíceis e finalmente havia encontrado paz. Naquela manhã, a vizinha Janet Donnelly viu Gladys do lado de fora, tirando fotos com as madrinhas e acenando. Ela parecia animada e confiante. Tudo parecia correr bem, mas ninguém sabia que havia alguém observando à distância. Alguém que se recusava a aceitar que ela havia seguido em frente com sua vida. 7 anos antes, Gladys teve um relacionamento com um homem chamado Agustín Garcia. Ele tinha 47 anos, era empresário e ativista conhecido entre os dominicanos de North Bergen. Sempre muito bem vestido, passava a imagem de sucesso. Mas pessoas próximas de Gladys afirmavam que ele era abusivo. O filho dela o detestava profundamente. O relacionamento terminou cerca de 9 meses antes do casamento. Pouco tempo depois, Gladys conheceu James Preston, com quem começou um novo relacionamento. Segundo amigos, ele era totalmente diferente de Garcia. Com James, ela falava sobre o futuro, sobre ter mais filhos, sobre a importância do casamento. Pela primeira vez em anos, ela se sentia segura. Mas Garcia não aceitava o fim. Ele passou a persegui-la, ligava, aparecia, insistia. Um amigo chamado Joseph Bongiovanni contou que Gladys tentava ajudá-lo a seguir em frente, talvez acreditando que ele conseguiria aceitar a situação. Alguns relatos dizem até que os dois chegaram a se encontrar no fim de semana anterior ao casamento. Seja por empatia, seja por pressão, a verdade é que Garcia não lidava bem com a rejeição. Na tarde do casamento, por volta das 4 horas, a casa de Gladys estava cheia de gente e emoção. Ela entregou o buquê a cada madrinha e beijou todas no rosto. Seu vestido feito à mão vestia perfeitamente. E então, Agustín Garcia entrou. Ele usava terno e carregava uma maleta. Disse aos convidados que estava ali a convite de Gladys. Com toda a movimentação, ninguém desconfiou. Ele se misturou entre os presentes e se aproximou da noiva. Abriu a maleta. Lá dentro havia um revólver. Garcia sacou a arma e apontou para Gladys. Disparou diante de todos, da mãe dela, do filho, dos amigos, das madrinhas. O ambiente explodiu em gritos. O irmão de Gladys correu e entrou em luta com Garcia. Durante a briga, mais disparos foram feitos. Ao final, Gladys foi atingida 3 vezes. Caiu no chão, usando o vestido que horas antes usava com tanto orgulho. Os convidados conseguiram imobilizar Garcia até a chegada da polícia. Tudo foi registrado por uma câmera doméstica. Enquanto isso, na igreja em Flushing, James Preston ainda esperava sua noiva. Sem saber o que havia acontecido, Garcia foi preso. Seu advogado tentou alegar que ele não se lembrava do que tinha feito, que poderia ter agido em legítima defesa, ou que estava mentalmente instável. Mas os promotores não aceitaram essas versões. Garcia havia seguido Gladys por semanas. Estava preparado. Foi mantido sob fiança de $5 milhões e, mais tarde, condenado à prisão perpétua. Em 30 de setembro,
O velório de Gladys foi realizado na funerária Ortiz, em Manhattan. Sua família tomou uma decisão marcante. Ela foi colocada no caixão usando seu vestido de noiva. As filas se formaram. Policiais compareceram. James Preston chegou, pálido e em choque. O trauma afetou profundamente todos os familiares. Um parente de 16 anos passou a ter pesadelos recorrentes, revivendo o momento do crime. Após o velório, o corpo de Gladys foi levado para a República Dominicana, onde foi sepultada. Sua morte gerou um movimento. Uma mulher chamada Josie Ashton atravessou diversos estados usando um vestido de noiva para chamar a atenção para a violência doméstica. O ato inspirou a criação da Bride's Walk, a caminhada das noivas. Todos os anos, centenas de mulheres usam vestidos de noiva e marcham por estados dos Estados Unidos e até pela República Dominicana. A vida de Gladys mostrou o quanto pode ser perigoso quando alguém se recusa a deixar o passado ir. Ela escolheu sair de um relacionamento abusivo e buscar felicidade. Mas Garcia, mesmo depois do fim, a privou disso. Sua família perdeu uma mãe e uma filha. James Preston perdeu a mulher com quem ia se casar. Um casamento virou um funeral, e o vestido feito para o altar foi parar dentro de um caixão. A noiva eletrocutada no deck do lago. Era 18 de junho de 2015, quando um casamento à beira do lago, em Branson, no estado do Missouri, terminou de forma trágica, sob um céu de verão aparentemente perfeito. Mais cedo, tempestades haviam passado pela região, deixando o lago Table Rock calmo e espelhado, enquanto o deck de madeira permanecia úmido sob a umidade que ainda resistia ao calor do dia. Para os convidados que chegavam, o cenário era idílico, exatamente como a noiva havia planejado. Veta Monroe, de 28 anos, acreditava que os momentos mais importantes da vida precisavam parecer naturais, mas impecáveis. Como assistente administrativa em uma seguradora regional, ela estava acostumada à organização e ao cumprimento rigoroso de tarefas. Mas o casamento dela havia se transformado em algo além de uma simples lista de afazeres. Era uma imagem cuidadosamente construída, que ela havia ensaiado mentalmente por meses. Qualquer concessão, qualquer falha visível, era sinônimo de fracasso. Desde o início, Veta insistiu em cuidar pessoalmente da decoração do deck do lago. Ela recusou o uso de fiações visíveis ou fontes de energia expostas, temendo que estragassem o visual do cenário. Luzes decorativas foram instaladas ao longo dos corrimões do deck e escondidas sob tapetes externos para que o brilho ao pôr do sol parecesse limpo e natural. Quando surgiram pequenas preocupações sobre a umidade remanescente da chuva, Veta as ignorou. A tempestade já havia passado, as luzes estavam lindas e o deck parecia seguro. Para ela, a aparência era sinônimo de controle. A cerimônia foi marcada para o final da tarde, com 50 convidados sentados em cadeiras dobráveis brancas, todas dispostas no deck. Uma tomada comum de 120 volts, localizada em um galpão próximo, fornecia energia às luzes, conectadas por extensões elétricas escondidas sob os tapetes. Durante a montagem, uma das extensões sofreu um pequeno rasgo na camada protetora. O dano ficou invisível, camuflado pelo tecido e pelas decorações, fora do campo de visão e, portanto, fora do radar de preocupações de Veta. Quando os convidados já estavam sentados, Veta saiu da cabana à beira do lago, usando o colar de pérolas da avó e segurando um buquê de lírios brancos. Ela optou por andar descalça, acreditando que isso completaria a estética natural e íntima que queria eternizar nas fotos. As tábuas de madeira estavam frescas sob seus pés quando ela pisou no deck, com os olhos fixos na imagem à frente, não no chão que pisava. Ao se aproximar do altar improvisado, Veta se apoiou no corrimão metálico do deck para se equilibrar enquanto caminhava em direção ao noivo. Sob o tapete decorativo próximo,
A extensão danificada estava submersa em água da chuva acumulada. Quando os pés descalços de Veta tocaram a área úmida, a corrente elétrica escapou da fiação e percorreu a água parada, entrando em seu corpo no exato momento em que ela segurou o corrimão metálico. O choque elétrico provocou contrações musculares instantâneas e involuntárias, fazendo com que sua mão ficasse travada no metal. Incapaz de soltar o corrimão, a corrente continuou fluindo por seu corpo por preciosos e fatais segundos. No início, os convidados acharam que ela havia tropeçado. Mas, quando o corpo de Veta enrijeceu e sua expressão mudou drasticamente, todos perceberam que havia algo errado. Um dos convidados correu até o galpão e desligou a energia momentos depois, mas já era tarde demais. A corrente elétrica havia desestabilizado o ritmo do coração de Veta, provocando uma fibrilação ventricular. Ela desabou sobre o deck assim que a energia foi cortada, respirando com dificuldade e de forma irregular. O socorro foi acionado de imediato, mas o local afastado dificultou a chegada rápida de ajuda. Alguns convidados que sabiam realizar manobras de RCP iniciaram os procedimentos de reanimação enquanto aguardavam os paramédicos. Apesar de todos os esforços, Veta não respondeu. Os socorristas chegaram 22 minutos após a chamada, mas não conseguiram restabelecer o ritmo cardíaco. Veta foi declarada morta no local da cerimônia. A investigação feita pelo Corpo de Bombeiros identificou a extensão danificada como a origem do choque. A tomada utilizada não possuía proteção do tipo DR, dispositivo diferencial residual, o que teria evitado que a corrente escapasse para a água parada. O laudo final concluiu que a causa da morte foi eletrocução provocada por fiação elétrica com falha. Horas depois da tragédia, com o deck já esvaziado, as luzes ainda brilhavam suavemente sobre o lago, ainda belas, ainda funcionando. A cena era exatamente como Veta havia sonhado, exceto por um detalhe: a noiva não estava mais ali, e a perfeição havia perdido completamente o sentido. A queda fatal no casamento no Rio de Janeiro. Era madrugada de segunda-feira, 19 de novembro de 2012, no Rio de Janeiro. Fábio Jefferson, um sargento da Marinha de 33 anos, havia se casado com a mulher que amava, Gisa Guimarães, apenas 6 horas antes. Mais de 200 pessoas participaram da cerimônia na igreja e depois seguiram para uma casa de festas à beira-mar para a recepção. Fábio havia planejado cada detalhe daquele casamento ao longo de 1 ano. Os convites tinham sido enviados com 5 meses de antecedência, e ele até terminou de construir a casa onde viveriam apenas 1 semana antes do grande dia. Familiares vieram de Manaus, no norte do Brasil, para acompanhar esse momento. Era para ser o início de uma nova vida. Ninguém poderia imaginar que a noite acabaria em tragédia. A cerimônia foi perfeita. Familiares e amigos assistiram ao casal trocar votos. A igreja estava cheia de alegria. Em seguida, todos foram para o clube na praia. O cenário era tudo o que Fábio havia sonhado: música, dança, comida e bebida. Ele celebrava com os convidados. Era querido por todos, responsável e orgulhoso da carreira na Marinha. Mas, naquela noite, ele era apenas o noivo aproveitando um dos momentos mais felizes da sua vida. A festa continuava animada. Por volta das 2 da manhã, ainda havia muita gente dançando. Em algum momento, Fábio colocou um copo de cerveja no bolso esquerdo da calça. Ninguém sabe ao certo por quê. Talvez estivesse com as mãos ocupadas. Talvez só estivesse brincando. Nunca se saberia o motivo. Mas aquela pequena decisão mudaria tudo. Fábio estava na pista de dança, brincando com uma das daminhas de honra. As pessoas ao redor riam e se divertiam. De repente, ele escorregou. Talvez tenha tropeçado ou alguém o empurrou sem querer. Foi uma queda simples.
Para a maioria das pessoas, teria sido só um tombo bobo. Mas, ao cair, o copo no bolso se quebrou. O vidro se partiu em estilhaços afiados e um deles cortou sua coxa, atingindo a veia femoral, uma das maiores do corpo. O sangramento começou imediatamente. Em segundos, ficou claro que algo estava errado. As pessoas ao redor ficaram confusas. Ele estava rindo instantes antes. Mas então viram o sangue. O pânico se espalhou. Chamaram ajuda médica e o colocaram em um carro para levá-lo ao hospital mais próximo, na Ilha do Governador. Os convidados estavam em choque. Giza tentava entender o que estava acontecendo. Horas antes, eles diziam sim no altar. Agora, ele lutava para sobreviver. Mas o sangramento era muito intenso. Fábio perdeu muito sangue a caminho do hospital e faleceu antes de chegar à emergência. Uma queda que parecia inofensiva tirou sua vida em questão de minutos. O dia de casamento perfeito terminou num piscar de olhos. Na recepção, a alegria deu lugar ao desespero. Convidados choravam. Familiares que vieram de Manaus para comemorar agora enfrentavam a dor da perda. Giza, que há poucas horas era uma noiva radiante, agora era uma viúva. Uma amiga, Fabiana Sena, de 31 anos, contou mais tarde que Giza estava em estado de choque. Ela repetia as mesmas palavras sem parar. Eu quero meu marido de volta. As perguntas ecoavam entre todos. Por que o copo estava no bolso? Como o corte atingiu exatamente aquele ponto? Tantos pequenos detalhes se encaixaram da pior maneira possível. Se apenas um desses fatores tivesse sido diferente, Fábio ainda estaria vivo. O corpo dele foi preparado para ser levado de volta a Manaus, onde aconteceria o funeral. A casa que ele construiu para o futuro agora se tornava lembrança de uma vida que nunca se concretizou. Para Giza e todos que estavam naquele casamento, aquela noite jamais seria esquecida. Uma celebração de amor virou uma tragédia inimaginável. Um simples gesto mudou tudo. Era dia 14 de fevereiro de 2017, quando uma celebração de casamento no Dia dos Namorados em Kansas City, no estado do Missouri, se transformou em uma tragédia impensável. Do lado de fora, o inverno ainda dominava as ruas em silêncio quebradiço. Mas dentro do salão de festas de um hotel luxuoso, o ambiente era tomado por risos e calor humano. Uma iluminação dourada refletia no chão de madeira polida, enquanto os convidados lotavam o local, ansiosos para viver uma noite que prometia ser inesquecível. Tobias Clay, de 31 anos, era conhecido como o homem que nunca dizia não. Os amigos o descreviam como a alma de qualquer evento, aquele que chegava cedo, saía tarde e fazia questão de garantir que todos estivessem se divertindo. Como coordenador de logística em uma empresa de transporte, Tobias era focado em planejamento e precisão durante a semana. Mas em ambientes sociais, ele deixava a cautela de lado e seguia o impulso do momento. Para ele, viver o agora importava mais do que hesitar. E nada o irritava mais do que decepcionar as pessoas ao seu redor. Esse instinto o acompanhou até a noite do seu casamento. Tobias, com 1,83 m de altura e porte atlético moldado por jogos de basquete nos fins de semana e anos dizendo sim a tudo o que o grupo propunha, irradiava presença. Os padrinhos brincavam que ele era capaz de transformar qualquer lugar em uma festa. E Tobias adorava essa fama. Aquela noite não era para dúvidas ou freios. Era sobre celebrar, oferecer a todos o momento que esperavam. E tudo corria perfeitamente. O jantar foi servido sem problemas. Os discursos emocionados arrancaram risos e lágrimas. E Tobias dançou com sua esposa, Tara, pela primeira vez como marido e mulher, ao som suave de um jazz lento. Quando a música terminou, aplausos tomaram o salão. Em seguida, Tobias ouviu um grito que reconheceu imediatamente. Era o chamado para a tradicional cerimônia da cadeira. Os celulares foram erguidos. Convidados vibravam.
Amigos já se movimentavam trazendo uma cadeira para o centro. Tobias sentiu o velho impulso de corresponder às expectativas. Ele poderia ter recusado. Poderia ter sugerido outra coisa. Mas dizer não quebraria o clima da festa. E Tobias nunca fora do tipo que cortava o som. 4 padrinhos, animados e rindo, se prontificaram a levantá-lo. Mas a coordenação deles já estava afetada por várias rodadas de bebida ao longo da noite. Mais cedo, a equipe do hotel havia removido os tapetes antiderrapantes para liberar espaço para a pista de dança, deixando o piso de madeira ainda mais liso e escorregadio sob sapatos sociais bem engraxados. A cadeira escolhida era um modelo comum de banquete, feita apenas para sentar, e não para levantar, com articulações desgastadas que passaram despercebidas em meio à empolgação. Ao som de uma música animada, Tobias sentou-se sem hesitar. Ele segurou firme nas laterais da cadeira, confiando nos amigos como sempre confiara. Os padrinhos o ergueram a cerca de 1,5 metros do chão, rostos vermelhos de esforço e álcool. Com cerca de 98 quilos, o peso de Tobias se distribuiu de forma desigual, enquanto o grupo começou a saltar ao ritmo da música. A cadeira rangia sob a pressão. Um dos padrinhos, na frente à esquerda, começou a perder o controle, escorregando no piso liso com seus sapatos de sola de couro. Na terceira tentativa de levantar Tobias, o padrinho perdeu totalmente o equilíbrio. Suas mãos se soltaram e ele caiu para trás. Com isso, a cadeira tombou violentamente para a frente. Tobias não teve tempo de reagir. Ainda segurando na estrutura, foi arremessado de cabeça contra o chão de madeira. Sua cabeça e pescoço atingiram o piso com uma força brutal, emitindo um som surdo e perturbador que cortou a música como uma navalha. A cadeira desabou ao lado dele, suas juntas finalmente cedendo, enquanto os gritos tomavam conta do salão e convidados corriam para ajudar. O DJ parou a música segundos depois. Tara caiu de joelhos ao lado do marido, seu vestido de noiva se espalhando pelo chão enquanto ela gritava seu nome. Tobias não se mexia. Os socorristas chegaram entre 8 e 10 minutos após a ligação para a emergência. Tobias estava inconsciente, sem pulso detectável ou respiração. Apesar dos esforços imediatos de reanimação, ele foi declarado morto no local. O legista concluiu que a queda provocou fraturas catastróficas nas vértebras cervicais superiores, causando falência respiratória rápida e lesão neurológica irreversível. O salão foi esvaziado e isolado. Vários convidados haviam registrado o momento em vídeo, documentando como uma celebração virou silêncio em questão de segundos. Os investigadores confirmaram que a cadeira usada era um modelo comum de banquete, nunca projetado para ser levantado com alguém sentado. Tobias Clay não morreu por assumir um risco inconsequente sozinho. Ele morreu confiando no momento, confiando nas pessoas ao seu redor, acreditando que dizer sim mais uma vez era o certo a se fazer. O massacre de casamento em Uganda. Era 26 de junho de 1994, no bairro de Naguru, em Kala, Uganda. Uma celebração de casamento tomava conta da noite com música, comida e dança. Os convidados estavam animados, sem imaginar que aquele evento se tornaria um dos episódios mais trágicos da história do país. Entre os presentes estava Richard Kumake, um soldado da Polícia Militar de Uganda. Ele já havia bebido por várias horas e começava a se comportar de forma agressiva e barulhenta. Durante a recepção, Kumake notou uma mulher chamada Irene Ai e se aproximou para convidá-la para dançar. Ela recusou com educação. Ele insistiu e foi novamente rejeitado. Kumake tentou mais algumas vezes e todas as respostas foram negativas. Um simples momento entre dois convidados começou a ganhar tensão. Ele ficou mais agressivo e começou a discutir. Algumas pessoas perceberam o que estava acontecendo e viram que a situação estava se agravando.
Alguns convidados decidiram proteger Irene e enfrentaram Kumac. Pediram para que ele parasse de assediá-la e a deixasse em paz, mas ele continuou causando confusão. Começou a gritar e a provocar brigas. Foi então que os presentes decidiram expulsá-lo da festa. Nesse ponto, qualquer pessoa normal teria ido embora, dormido e lidado com a vergonha no dia seguinte. Mas Kumac não saiu para esfriar a cabeça. Pelo contrário, ele deu início a algo terrível. Cerca de 10 minutos depois, com a música novamente tocando e as pessoas voltando a dançar como se nada tivesse acontecido, ele voltou. Desta vez, armado com um fuzil semi-automático. Como policial militar, ele tinha acesso a armamento pesado. Foi buscar a arma e voltou direto ao local do casamento. Assim que chegou, mirou em Irene Ai, a mulher que o havia rejeitado, e atirou, tirando sua vida imediatamente. O barulho dos tiros espalhou o pânico. Kumac continuou disparando contra os convidados. Pessoas que estavam dançando começaram a correr, gritar ou tentavam proteger outras. Várias pessoas foram atingidas nos primeiros segundos. O local da festa virou um campo de guerra, enquanto Kumac atirava em qualquer pessoa à sua frente. 14 pessoas morreram no local, incluindo Irene. Outras 13 ficaram gravemente feridas. O chão ficou coberto de corpos e de convidados tentando sobreviver. O massacre só parou quando Kumac apontou a arma para si e tentou tirar a própria vida. Ele sobreviveu ao disparo, sofrendo apenas ferimentos no rosto. Deitou-se no chão, fingindo estar morto entre os corpos. A polícia chegou ao local e encontrou uma cena de devastação. Sobreviventes gritavam por socorro. Os agentes perceberam que Kumac ainda estava vivo e tentaram detê-lo. Eles até tentaram protegê-lo da multidão furiosa, mas os sobreviventes já estavam fartos. O pai de Irene Ai conseguiu furar o bloqueio e acertou a cabeça de Kumac, tirando sua vida ali mesmo. Ao final da noite, 27 pessoas haviam perdido a vida, incluindo Kumac. 26 eram convidados inocentes que só queriam comemorar um casamento. 13 sobreviveram com ferimentos que mudaram suas vidas para sempre. O massacre de casamento em Kala se tornou um dos ataques mais letais contra civis na história de Uganda. Tudo porque um homem não soube lidar com uma rejeição e teve acesso a álcool e armas militares. Famílias perderam mães, pais, filhos e filhas. Uma comunidade foi destruída. Um casamento que deveria celebrar o amor virou tragédia histórica. O dia 26 de junho de 1994 jamais seria esquecido em Naguru. Não pelo casamento, mas pela noite em que uma celebração virou um pesadelo. Casamentos são celebrações de amor, união e novos começos. Mas, para essas pessoas, foram também o cenário de perdas irreparáveis. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos, clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!